Olá, me chamo Luiz. Hoje eu vou apresentar um slide sobre o artigo A BNCC e o ensino de História, antigos e novos desafios para a formação de professores. Sobre o texto, o ensino de História e a BNCC, competências além do prescrito, dos autores Cláudia Cristina e Marcelo de Souza Neto. Vou começar falando sobre a implementação da disciplina de História na BNCC e suas repercussões. Nessa apresentação, visamos discutir o contexto de aprovação e as repercussões geradas pela implementação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, em relação aos componentes curriculares de História, discutindo sobre a falta de destaque que o novo currículo e a própria ensino de História tem no cenário estadual e também no cenário nacional, focando no currículo dos estudantes do 6º ao 9º ano, por conta de serem os anos que serão começados a ser cobrados, uma maior especificidade nas áreas de ensino. A aprovação da BNCC veio com duas facetas, sendo a real necessidade de uma base curricular que normalize os currículos educacionais, mas também com a questão de como ela abrange os caráteres regionais de um país tão grande como o Brasil. Afinal, por mais que nós temos um tema geral, também precisamos focar no tema regional, com ela sendo defendida por muitos por conta da necessidade de haver um currículo comum mínimo para uma melhor distribuição do aprendizado no país. Porém, devemos destacar que ela não é neutra, muito menos isenta de alterações. E compreender a cultura escolar que engloba o currículo é uma das funções do professor, como é destacado na citação de Dominique. Podemos dizer o seguinte: a BNCC ela não está isenta de nenhuma alteração, ela também não está isenta de nenhuma influência, de nenhum poder. Então, cabe ao professor entender o currículo da BNCC e passá-lo para os seus estudantes. O ensino de História na História Brasileira. François Fourier diz: como disciplina ensinável, a História é, na maior parte das vezes, um passageiro clandestino nos programas oficiais. Esta declaração engloba o cenário francês, mas ela também pode ser trazida para o Brasil, como na forma que a história é tratada aqui, como no ensino básico, quando a partir do 6º ao 9º ano temos apenas duas aulas obrigatórias para os alunos, afetando em muito o currículo de história e a sua operação. Desde sua implementação no século XIX, a história tem um caráter de construção da identidade nacional. A história, junto das outras disciplinas da área de humanas, sempre exerceu um grande papel na construção do caráter nacional, tamanho que durante a República ela foi utilizada para reforçar o patriotismo, com a exclusão de conteúdos que se opusessem ao mesmo, e como na ditadura militar, que as disciplinas da área de humanas sofreram um verdadeiro desmantelamento, com a história e a geografia que foram fundidas em uma nova chamada de estudos sociais. Esta ação foi explicada por Selva Guimarães como uma manobra do Conselho de Segurança Nacional que agia no sentido de controlar e reprimir as opiniões e os pensamentos dos cidadãos, a fim de eliminar toda e qualquer possibilidade de crítica e resistência ao regime militar. A partir dessas ações, o regime militar causou a descaracterização do ensino de história no Brasil, que mesmo depois da democratização do país, esta herança incômoda ainda pendurou, como por exemplo nos currículos do curso de formação de professores na década de 30, onde bacharelados formados na área específica exerciam o papel de professores sem ter a devida formação na área de pedagogia, uma outra área que foi muito prejudicada no período do regime militar. Por volta dos anos 90 a 2000, discutia-se muito sobre a revisão dos currículos do país, visando a criação de um novo currículo com um viés mais democrático. A partir dessa discussão, se deu a aprovação da Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que, embora discutissem o currículo, não poderiam determinar regras. A partir daí, muito se foi debatido sobre o tema de um novo currículo educacional, principalmente após 2006, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando disputas políticas passaram a permear o programa escolar da época, como o projeto Escola Sem Partido. Podemos ver que muitas vezes o currículo escolar é uma forma da sociedade excluir ou exaltar uma prática além dos limites escolares. A BNCC e o currículo de História.
É de grande importância discutir o que será abordado nos currículos, em especial na BNCC, pois, como já podemos ver, os currículos educacionais nunca foram neutros, muito menos isentos de influência, mas sempre tiveram um grande impacto na sociedade e em suas relações de força. Ela estrutura o currículo a partir da concepção de competências como a mobilização de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do modo de trabalho. A BNCC traz o currículo do ensino fundamental se estruturando em 5 áreas, sendo elas a área da língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. A área da matemática contém o componente curricular de mesmo nome. A área da ciência da natureza envolve as disciplinas de ciência. A área do ensino religioso dispõe do componente de nome idêntico, enquanto áreas das ciências humanas incorporadas pelos componentes curriculares da geografia e da história. A BNCC reconhece e adota o parecer da CNE, a SEB, número 11 de 2010, em relação à grande dificuldade do estudante entre o 5º e o 6º ano, no fato que, começando pelo 6º ano, o estudante terá mais professores e um conteúdo mais especializado. Nesta transição entre a primeira e a segunda etapa do ensino fundamental, assim, ela adota um meio para reduzir essa dificuldade, com alteração apenas nas estruturas curriculares de forma simples, sem uma problematização limitando apenas ao espaço escolar. É fundamental discutir os locais sociais e institucionais. Institucionais e educacionais atribuídos à história no currículo da BNCC, reconhecendo-a como uma ciência da área de humanas, que desenvolve estudos sobre o tempo e o espaço, assim como estudar o ser humano inserido nos mesmos, também estimulando as relações humanas saudáveis com a solidariedade e o respeito, como também pensar diferentes culturas e sociedades em seus respectivos tempos históricos, territórios e paisagens. Sendo assim, podemos ver que o conhecimento histórico é essencial para a compreensão da competência criada pela BNCC, mas para isso é necessário que ela esteja inserida na estrutura curricular do ensino fundamental e na cultura escolar. Portanto, podemos dizer que entender que esta implementação do currículo traz consigo interesses e autoriza práticas sociais escolares é tão importante quanto analisar os conteúdos e técnicas, uma vez que o currículo escrito é o testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica legitimadora das práticas escolares. Com o encerramento agora da fala do Luiz, agora o aluno Alexandre, do curso de História, vou tentar explicar alguns pontos para vocês, sobre a BNCC justamente aqui no estado. O currículo de ensino do estado do Piauí, como vocês podem encontrar no texto que vai ser disponibilizado, ele é um documento que precisa estar no parâmetro da BNCC nacional, A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vai estabelecer algumas normas em que para a elaboração desse currículo, justamente que vai ser utilizado em todo o estado do Piauí. Vou tentar explicar para vocês quais seriam esses aspectos em que o currículo do estado deveria se adequar, que ele é justamente mostrado no texto, que ele deveria se adequar para estar justamente nos parâmetros da BNCC nacional. O primeiro ponto que ele vai destacar é a formação de professores como o maior desafio. O segundo, a desconstrução da resistência existente entre os professores para desenvolver suas práticas conectadas com o dinamismo do mundo contemporâneo. O foco principal da BNCC, um dos parâmetros muito utilizado na BNCC, é justamente a questão das novas tecnologias e trazer para o ensino as novas tecnologias, ou seja, o Estado teria que implementar, no meio da sua educação justamente isso, E a gente pode perceber no texto que a BNCC nacional ela vai cobrar muito disso, da questão contemporânea, digamos assim.
Terceiro é a formação de professores e gestores para o uso das tecnologias modernas, que é justamente o que eu estava falando, enfatizando a cultura digital, ainda não dominada pela maioria dos professores, né? Que é justamente, ela vai cobrar dos professores e dos gestores da escola essa questão de utilizar, né, nas suas gestões, nas suas aulas, nas suas metodologias, as novas tecnologias, né, as tecnologias que vão servir justamente para o ensino, seja em todas as áreas, matemática, português, geografia, história. O quarto seria a adoção de ensino com foco no desenvolvimento das competências e habilidades propostas pela BNCC. Esse é um ponto muito importante, né? Que, como o início da minha fala, a BNCC ela vai servir como base, ela serve como base para justamente a formulação do currículo do Estado, né? Então, essas normas e essas exigências que são impostas, elas justamente elas dão parâmetro para que o currículo do Estado seja equiparado com o currículo nacional de todos os estados. E por quinto, a flexibilização curricular contemporânea, diversidade regional e cultural, né? Considerando a modalidade de ensino, a educação de jovens e adultos, a educação escolar de quilombolas, a educação para estudantes em situação privada de liberdade dos estabelecimentos penais. Ou seja, para resumir, essa parte do texto em que vocês vão se deparar, ela vai tentar, né, através dessa norma, garantir com que toda pessoa que tem acesso a esse ensino, ela esteja em caráter de, digamos, igualdade. Por exemplo, o que é tratado na escola particular, ou o que é tratado numa escola de uma instituição quilombola, como o próprio texto vai dar esse exemplo, eles têm essa questão dessa igualdade. Eu vou chegar agora no terceiro ponto, né, que são a dificuldade do Estado para conseguir entrar nos parâmetros da base. É uma da questão, né, uma das questões que o texto vai trazer para a gente. Porque é cobrado, né, digamos, da base nacional, só que a gente tem que entender algumas dificuldades do nosso Estado, né? Quando a gente vai tentar, a gente não pode, digamos, comparar um Estado com o outro, porque eles vão trazer justamente as suas diferenças. E a gente vai ver justamente uma característica do nosso Estado que ele vai trazer no texto, que ele um índice do IDH que ele vai trazer, que só existem no nosso estado 4.651 escolas de educação no estado. Só vão ter somente esse número de escolas. E a maioria dessas escolas, elas vão estar localizadas nas zonas urbanas. Ou seja, aquela pessoa que tem a dificuldade de se deslocar até o centro urbano, ela, digamos que ela vai ficar sem um apoio ou a condição justamente de estudar. E ele vai trazer essas visões no texto. O quarto ponto que eu acho importante destacar, que ele vai trazer no texto justamente também a questão as avaliações do nosso estado, né, a nível nacional, que eles vai trazer, né, que da Prova Brasil do ano de 2018, que teve o resultado em 2019, que vai mostrar que 42% dos alunos da rede pública, eles não desenvolvem adequadamente a leitura, né? É um problema muito, muito complicado. Imagina aí, até o 5º ano do ensino fundamental, você não ter a habilidade, né, de fazer uma leitura. Ou seja, é muito dificultoso que você avance nas séries. E 26%, né, até o 9º ano,
ele vai trazer justamente nessa pesquisa, nesse dado, que até o 9º ano elas também não aprenderam a ler ou não desenvolveram a capacidade da leitura da forma corretamente como é trazida, digamos, no currículo nacional, né? E vai trazer dados ainda mais preocupantes, que ele vai trazer no texto também, que é a questão do ensino da matemática, né? Ele vai trazer também no texto. Vai mostrar que, diferente, né, era 42% que não sabiam ler até o 5º ano. Mas esse número aumenta não, esse número diminui, ou seja, de forma negativa, 30% dos alunos até o 5º ano, eles não desenvolvem o conhecimento, digamos assim, na matemática, como é exigido até esse ano. E 12% até o 9º ano não desenvolve. Ou seja, aquela criança ou aquele adolescente vai passar todo o seu ensino fundamental, vai chegar no 9º ano, e é uma das dificuldades do Estado, né, que é mostrado no texto, né, e não vai saber ler e não vai nem, digamos, ser bom em matemática, desenvolver a matemática como é de ser cobrado nessa série específica. Vou passar agora para o 5º ponto, né? Vou chegar agora no 5º ponto, que ele vai trazer, né, a importância, digamos, da interdisciplinaridade, né? Ele vai, porque tipo assim, aquele aluno, ele, digamos, não desenvolveu a competência de ler na série adequada. Isso não vai fazer com que o aluno, no texto ele vai tratar isso, não vai fazer com que o aluno seja só ruim em português, né? Vai dificultar em todas as áreas, porque em todas as áreas, digamos que você vai depender da leitura. Você vai precisar da leitura para desenvolver seu conhecimento na geografia, na história, como a gente estuda, né? Até no ensino das línguas estrangeiras é pedido para que você tenha o mínimo de conhecimento da sua própria língua. Você tem que saber o mínimo da sua língua para você poder entender a língua do outro também, como é tratado, como é trazida nos livros. Ou seja, ele vai trazer essa questão da interdisciplinaridade e vai trazer justamente a questão também que o currículo ele não pode se ater, digamos assim, somente a português e matemática. Ele vai trazer a questão da história também, vai trazer a importância do ensino da história, porque além do ensino da história criar essa consciência, digamos, sociocultural ou das diversas outras características em que a história vai trazer para a gente, do conhecimento da nossa história, do nosso povo, enfim, das diversas vantagens que a gente tem no conhecimento da história, no desenvolver do conhecimento histórico, ela vai trazer também a questão de que aquele aluno que é incentivado ao ensino, ao aprendizado da história, ele também, ao mesmo tempo em que ele vai ter todas essas, digamos, essas vantagens, vai ser, digamos, vai ter, né, o ensino da história vai trazer para eles todo esse conhecimento, ao mesmo tempo em que ele vai buscar esse conhecimento, ele também vai precisar, vai utilizar no meio disso a leitura. Ele vai ter que ler os livros, né? Vai ter que procurar, ou seja, com essa curiosidade que o aluno vai ter, é que o professor ele vai utilizar também dessa curiosidade, digamos assim, que o aluno vai ter para incentivar a leitura do aluno. O 6º ponto, né, que eu achei interessante trazer para vocês é a questão de algumas dificuldades, né, de fazer essa equiparação do currículo do Estado com a base, digamos, do currículo nacional, né? E uma das questões que ele vai trazer no texto é justamente essa questão que o currículo do Estado ainda é muito voltado para a história europeia,
vai estar muito ligado com essa história europeia. E outro ponto também que ele vai trazer é justamente alguns temas que são muito recorrentes, digamos assim, quando a gente vai estudar a história do nosso estado, a gente tem sempre alguns temas que toda vez eles vão aparecer, que é a questão dos descobrimentos arqueológicos, da questão da mudança da capital de Oeiras, das lutas pela independência, ou seja, toda vez que o livro, digamos que o livro didático vai trazer, ou o professor vai tentar trazer isso para o aluno, ele vai sempre ter esses mesmos temas recorrentes, Então, digamos que não teria tanta multiplicidade de conhecimento, já que todas as vezes a gente está em cima dos mesmos temas. Então, essas foram as nossas considerações acerca do que a gente achou importante trazer para vocês, que os autores deixaram explicitamente marcados no texto, que a gente achou interessante. E é basicamente isso. Muito obrigado e até a próxima.